A partir de agora, na Rádio Maior Amor, vamos estudar a Palavra de Deus, buscando o conhecimento que vem do alto, por dentro da Bíblia, com Jean Peterson. Oi, a paz do Senhor, tudo jóia por aí? Jean Peterson vai chegando por aqui na Rádio Maior Amor para mais um programa por dentro da Bíblia. Que beleza, que maravilha é estar com você aí onde quer que você esteja, tá tudo certo, né? Finalzão de semana, sabadão abençoado, aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo certinho, né? Obrigado, viu? Obrigado por você estar aí comigo, acompanhando o programa Por Dentro da Bíblia. Que Deus continue te guardando, te abençoando, te fortalecendo, te sustentando em nome de Jesus. Você pode participar deste programa, que é o programa de estudos bíblicos da Rádio Maior Amor, o programa que vai ao ar todo sábado ao meio-dia, que tem reprise aos domingos às 13 horas, que depois fica disponível nos principais agregadores de podcast. É deste programa que eu tô falando. Você pode participar pelo WhatsApp, o WhatsApp da Maior Amor, que fica online, tá online aqui, ó, neste momento. Se você tá me ouvindo no sábado, a partir do meio-dia, eu tô ao vivo aqui. Agora, se você tá me ouvindo por outros meios, aí você tá no futuro, né? É isso aí não tem como, mas eu tô aqui online para receber a sua mensagem, a sua participação no 40, anota aí, 44 9 97 54 00 49. Esse é o WhatsApp da Rádio Maior Amor, que você pode estar participando conosco, né? Tem o nosso Facebook, né? facebook.com/programa Por Dentro da Bíblia, que você pode mandar uma mensaginha lá para nós, pode curtir, pode participar do programa, né? Tem o e-mail por dentro da Bíblia @maioramor.com.br, né? Que é uma benção em nome de Jesus, né? Você pode estar participando conosco, né? Deus é bom, Deus é fiel. É bênção, não é? É bênção. Quero mandar uns alôs, uns abraços, não é? Porque Deus é bom, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso e nos propiciou esta programação, né? Quero mandar alô aqui para pessoas que sempre estão ouvindo e às vezes falam assim pra mim: Jean, eu não ouvi ao vivo, mas eu ouvi a reprise, que vai ao ar às 13 horas, todo domingo, né? Pelo horário de Brasília. Aí outra pessoa chega e fala: Ô Jean, eu ouvi pelo Spotify. Tá lá no podcast, eu ouvi depois, gostei. Então, às vezes a pessoa não tá aqui comigo, mas tá no futuro. É isso aí, né? Mas tá escutando, né? O importante é isso, é a gente ouvir e estudar a palavra de Deus. E você quer, ou melhor, quero mandar alô pro irmão Dirley, lá de Serrana, Estadão de São Paulo. Também do estado de São Paulo, o Acedir de Presidente Prudente, o irmão querido, amigo, né? Manda um alô também para a Irani de Fortaleza, né? Que bênção, sempre tá me ouvindo lá na Alexa. Comprei uma caixinha aqui também pra ficar mais de boa, né? Pra ouvir uma música. Pois é, ouvir podcast, ouvir o Por Dentro da Bíblia, né? É bênção demais. O irmão Edivaldo Tio Dil de Vitória da Conquista, no Estadão da Bahia, né? Que sempre tá participando. A irmã Luciana dos Reis lá em Maringá, né? Com a sua filha Dalila, o irmão Ronaldo com a sua esposa Edna ali em Maringá também, né? Esses são ouvintes que sempre estão ouvindo, sempre estão dando um jeito de ouvir de alguma forma, de participar. É o irmão Paulo Augusto de Vianópolis, né? Sempre tá ouvindo. Que Deus abençoe, né? Em nome de Jesus, né? Deus é bom e Deus é fiel. E vamos agora para o estudo, né? Vamos para o estudo da palavra do Senhor. É para isso que estamos aqui, galera, para estudar a Bíblia. Bênção. Vamos lá.
Você está ouvindo Por Dentro da Bíblia com Jean Peterson. É nóis, e o tema do programa de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre qual é o dia do Senhor em Apocalipse 1 e 10, né? João, o apóstolo João, disse, né, mencionou o dia do Senhor em Apocalipse capítulo 1, verso 10. Nós vamos ler agora o contexto, né, para a gente entender o que o irmão Jean está falando. Vamos saber agora, em nome de Jesus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor, né? Tema interessante hoje aqui, né, no programa Por Dentro da Bíblia. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versos 9 e 10. Vamos ler só isso, tá? Vamos ler só esse trecho. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. E eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Até aqui. Aí ele vai dando a descrição gloriosa do Senhor Jesus, né? Que lindo. Então, meus queridos e amados irmãos, é o tema interessante, né? Para não dizer polêmico. Esse tema, né? Qual é o dia do Senhor, ao qual João está se referindo aqui em Apocalipse 1:10, né? Esse é daquele tema que divide opiniões mesmo entre os estudiosos e comentaristas bíblicos, né? Eu vou citar alguns pontos de vista aqui e depois no final eu vou dizer o que eu, Jean Peterson, penso, né, sobre o assunto, né? Nós temos aqui o primeiro ponto de vista, é um dos mais aceitos, se não o mais aceito, é que aqui o dia do Senhor se refira ao domingo, né? Se refira ao domingo. O termo grego aqui, para você entender, é kuriake remera. Esse é o termo grego que aparece para dia do Senhor, né? Kuriake é Senhor e remera dia, né? Kuriake remera, o kuriake sendo o adjetivo e o Senhor e o dia, que é remera, sendo o substantivo. Dia, né? É um dia do Senhor. Esse é o termo grego aqui. Ele só aparece, o que é interessante? Esse termo, ele só aparece uma vez na Bíblia, no Novo Testamento. Uma vez. Tem um termo parecido que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, né? Que diz: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Esse termo ceia do Senhor, no grego aqui é kuriakon deipnon, né? Que é bem parecido, né? Trocou o remera pelo deipnon. Eita, enrola a língua, né? São termos interessantes. Não tem mais nada parecido, mas kuriake remera é a única vez que aparece na Bíblia, na palavra do Senhor, né? Isso que é muito interessante, né? Porque até então esse termo também não era usado, né? Ninguém usou esse termo kuriake remera, né? Ninguém. Então, analisando primeiro essa introdução, esse contexto, nós temos aqui o primeiro item, né? A primeira visão mais aceita sobre o assunto é que é o domingo, né? É o domingo. Mas o interessante é que quando a Bíblia se refere ao domingo no Novo Testamento, ela cita o primeiro dia da semana, após o sábado, né? Nós podemos ver isso em Atos capítulo 20, verso 7, né? Quando eles se reuniram para partir o pão no primeiro dia da semana. Em Marcos capítulo 16, verso 2, que fala o primeiro dia da semana, né? E sempre você vai ler em passagens como estas, em João capítulo 20 também,
verso 1 e verso 19, também cita, é o primeiro dia da semana. Você sempre vai ler Mia Tou Sabaton, né? Que é o dia após o sábado. Interessante, né? Então, não tem domingo na Bíblia. Domingo é um termo que surgiu depois, né? Isso é um ponto interessante, né? Quando eu vou me referir ao domingo. Domingo é o dia do Senhor que João está dizendo aqui, né? Mas não tem uma referência clara sobre isso, né? Muitos defendem, claro, né? Mas a Bíblia não tem o termo domingo. Então, é o primeiro dia, né? Após o sábado, o primeiro dia da semana. É sempre assim que a Bíblia se refere ao primeiro dia, né? Tem um segundo ponto de vista, que é o sábado, o sétimo dia, né? De descanso. O dia de descanso, o sétimo dia, né? Esse é o dia que o apóstolo João está dizendo, né? Enquanto naquela época começou-se a adotar mesmo o domingo como o dia de descanso, né? O dia de propriedade do imperador. Por quê? Porque tinha a questão do Deus Sol, enfim, isso é tema para outro programa, né? Adoração ao Deus Sol e tal. Então, o pessoal começou a adotar o primeiro dia da semana como sendo o dia de guarda, né? E no latim é Dominica Dei, né? No francês é Dimanche, aqui é domingo, né? Que significa dia do Senhor, né? Traduzindo assim, literalmente, né? O pessoal começou a adotar, então acredita-se, então João falou, entendia que o dia do Senhor era o sétimo dia, era o sábado, e aí ele, em oposição a tudo isso, né? Até diante de toda a perseguição que ele estava passando, ele adotou esta expressão. Uriaque remera, e entende-se que era o sábado. É o segundo ponto de vista mais aceito, tá? Tem um terceiro ponto de vista que diz que o dia do Senhor era... aqui que João está se referindo, era o dia em que estava acontecendo, referindo-se não aonde ele estava, mas ao tempo ali, quando iria acontecer todas essas coisas, vamos dizer assim, né? Analisando o contexto, a gente vê que João diz assim, né? Estava na ilha chamada Patmos, eu estou nesse local por causa disso, que por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo, né? Eu estou aqui por causa disso. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Então ele diz arrebatado no Espírito e no dia do Senhor, referindo-se ao que ele viu. E aí a Bíblia começa a dizer, referindo-se ao juízo, né? Tudo aquilo que aconteceria no tempo futuro, a partir do momento que ele diz arrebatado no Espírito no dia do Senhor, né? Então alguns acreditam nisso, que João poderia estar se referindo ao dia do juízo, né? Mas o interessante é que geralmente a Bíblia chama, né, dia do Senhor, dia referindo-se ao juízo, né, ao fim dos tempos, enfim, a Bíblia chama de... deixa eu pegar minha pauta aqui, de cabeça a gente vai esquecendo, né? Mas a Bíblia fala remera tucúrio, que achei, né? Vamos seguir certinho aqui. Remera tucúrio, ou tuquírio, né? Remera tuquírio, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor, né? Lá em 2 Tessalonicenses 2:2 tem isso. 2 Pedro, né? 2 Tessalonicenses 2:2 fala, né? Não vos movais facilmente do vosso entendimento, do vosso modo de pensar, como se o dia do Senhor já estivesse próximo, né? O dia de Cristo. 2 Pedro 3:10 fala que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Um exemplo, né? De texto que tem essa expressão remerto quírio. Aí tem vários outros, né? Então já não usa curiaque remera, usa remera tuquírio. Muito interessante, né? E tem outros pontos, outros dois, que é o dia da Páscoa, né? E o outro ponto é o dia referindo-se à dispensação da graça, a igreja. Tem um último ponto de vista aqui, que é o dia do imperador.
não é? O dia do imperador, que eu já citei aqui, né? Então, alguns acreditam que era realmente o dia que João estava se referindo ao dia em que o pessoal escolheu para adoração do imperador, né? E aí se usava o termo Kuriakos, né? Kuriakos para se referir ao que pertencia ao imperador, de propriedade do imperador, não é? E que inclusive estava perseguindo a igreja. Então também tem esse ponto de vista, e são vários, né? São vários que a gente até às vezes deixa passar. Mas, assim, o interessante, e que eu acho intrigante até, é que esse termo Kuriake Remera nunca foi usado antes, né? Por exemplo, vamos lá, para eu dizer que esse era o domingo, a João estava falando do domingo, porque é o dia da ressurreição. Então o dia que nós temos que guardar é o domingo, mas não tem, né? Nós não temos base. Você sabe quando que esse termo foi ser usado novamente? Ele foi ser usado depois por Inácio, na sua carta aos Magnesianos, ele usou esse termo, né? Referindo-se ao dia do Senhor como domingo, o primeiro dia em que a igreja costumava se reunir realmente para partir o pão, não é? A igreja se reunia para partir o pão. Outro foi o Evangelho Apócrifo de Pedro, lá no capítulo 9, se eu não me engano, referindo-se ao dia da ressurreição, né? O dia do Senhor era o dia da ressurreição de Cristo Jesus, não é? E realmente Cristo ressuscitou no domingo. Só que antes disso não tem nada que diz, esse termo foi usado por João, mas antes na Bíblia foi usado e também outra pessoa tinha usado. Não tem, né? O ponto é aí. Então não posso usar isso para dizer, tá vendo? O dia de guarda é o domingo. Não posso, que não tem evidências, né? Por exemplo, o segundo ponto, que foi o sábado, o sétimo dia, né? Ele podia ter usado o termo sabaton e ele não usou, né? Ele não usou. Interessante. Eu vou falar um negócio aqui, meus irmãos. Se existe um dia de guarda, você tem que guardar um dia porque é o sétimo dia ou porque é o dia que você tem que descansar, não é o domingo. Nós não temos base bíblica para dizer biblicamente que a gente tem que guardar o domingo. Eu sei que aqui eu vou ser um pouco mal compreendido, mas eu vou falar. Se for para escolher um dia para guardar, meus irmãos, esse dia é o sétimo. Porque aí eu tenho base bíblica para chegar e dizer, olha, é o sétimo dia. O João está falando sobre o sétimo dia porque Deus instituiu o quarto mandamento, tal, não é? Aí eu tenho como falar. Eu tenho base histórica para dizer, olha, fulano guardou Jesus e não sei o que. Só. Sobre o domingo não tem, né? E aqui não é o tema do programa, né? Dizer que dia que eu tenho que guardar ou não. Mas se você defende que o João estava se referindo ao domingo, faltam evidências, né? Então, que fique isso bem claro, né? Mas ele podia ter usado um sabaton, mas não usou. Não usou, talvez por medo da perseguição do imperador, não sei. Não sabemos, ninguém sabe, mas, enfim, é um tema interessante, é um tema intrigante e que os outros pontos de vista também são interessantes, né? A questão do imperador eu descarto completamente, não tem como, né? De ser a Páscoa ou de ser o dia referindo-se a toda a dispensação, né? A dispensação da graça, né? Vamos dizer assim. Então, eu diria que os temas, as visões, as formas de interpretação que são mais aceitas é acerca do sábado, do domingo e do dia do juízo. Eu, particularmente, aceito, entendo para mim que é o terceiro ponto de vista que eu disse aqui, referindo-se ao juízo, ao dia da volta do Senhor. Por quê? Porque foi o que João viu. Eu me vi, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Então eu entendo que seja referindo-se ao que ele estava vendo para o futuro. Ele foi levado ao futuro, a máquina do tempo aí, ó. Ele foi levado ao futuro e viu o que iria acontecer. Ele viu Jesus, a glória de Deus, que lindo, né? Ele viu Jesus na sua forma gloriosa, ressurreto, o nosso Deus. Ele teve esse privilégio. Então eu entendo e aceito esta forma, tá? Mas entendo aqueles que aceitam outro ponto de vista. Só que eu tenho um pouco de dificuldade para aceitar, por exemplo, que seja o domingo
Porque não temos evidências, né? Não temos evidências para dizer que era o domingo. O pessoal guardava o domingo. Não temos base bíblica para isso, né? E também, quanto ao sábado, é complicado, porque não está escrito aqui. Por algum motivo, João não colocou que era o dia do Senhor, que era o sábado, ocultou, né? Como eu já disse. E é muito complicado. Se eu tiver que aceitar um dia de guarda que não é tema para esse programa, quem sabe para um programa futuro, é um tema muito legal, teria que ser o sábado e não o domingo. Mas é o dia da ressurreição, é o domingo. Tudo bem, é o dia da ressurreição, aleluia, Jesus ressuscitou. Porém, contudo, então, todavia, não tenho base bíblica para dizer que porque ele ressuscitou no domingo, então João estava se referindo ao domingo, que o dia de guarda é o domingo. Não temos, né? Tá mais para o sábado do que para o domingo. Então, meus irmãos, para fugir dessa confusão, mesmo porque eu não acredito que hoje estamos debaixo da lei e tenhamos que guardar um dia, porque se tivesse que guardar, eu guardaria o sábado e não o domingo, jamais adoraria o Deus Sol, né? Então, eu entendo que tá mais para ser o dia do juízo, o dia da volta do Senhor Jesus, né? O dia do Senhor, com a Bíblia se refere sempre, né? O dia do Senhor e também pelo contexto que ele viu o Senhor Jesus na sua forma gloriosa. O Senhor Jesus como ele é, né? Ressurreto, glorioso, vencedor. Esse é o foco, né? Esse é o foco do livro de Apocalipse, é o foco da visão. Foi isso que ele viu, então por isso eu aceito esse ponto de vista. Mas se você falar que é o sábado, que é o domingo, não vou te recriminar não, tá? Esse realmente é um tema difícil, é um texto muito interessante e que eu deixo para nossa meditação, né? Eu deixo para nossa meditação. Eu creio que seja o dia do juízo mesmo, o dia do Senhor, da volta do Senhor Jesus, né? Esse termo nunca foi usado antes, é um termo novo, não é? É um termo único no Novo Testamento, então é difícil você bater o martelo e falar é tal coisa, né? Mas é o nosso ponto de vista aí, né? E na boa, tranquilo, né? Sem querer ofender ninguém, né? A gente conhece em parte, né? Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então estamos aqui para aprender aquilo que o Senhor tem para nós, né? E aqui tem um comentário aqui, deixa eu ver, né? É o irmão Leandro Souza. Obrigado, meu querido. Deus te abençoe. Participando, concordando, assinando embaixo o meu ponto de vista. Né? Concordando quanto ao dia de guarda. É isso, né? Vai ter programa sobre isso ainda, prometo. Vou preparar, tá bom? Em nome de Jesus, nós vamos fazer um programão aí sobre esse tema, né? Quem sabe um dia trazer uma pessoa que guarda o sábado, um adventista, um batista do sétimo dia, né? Pra gente debater aqui, né? Fazer um debate de ideias, na boa, né? Enfim, é interessante, é muito legal a gente poder estudar a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Então, o tema para essa semana era esse, né? Deus é muito bom, Deus é fiel. Pode ser que a gente tenha esquecido de anotar alguma coisa, de falar alguma coisa por causa do tempo, mas acredito que eu tenha sim trazido esse tema aí, né, de acordo com o que foi possível trazer num espaço curto de tempo, né? Pode pesquisar mais a respeito depois. O Senhor te abençoe, te guarde, não é? O Senhor continue falando conosco, né? E estamos sempre aqui, todo sábado ao meio-dia, com reprise aos domingos às 13 horas, tudo pelo horário de Brasília. E depois nos principais agregadores de podcast. Seja como for, você tá me ouvindo? Deus te abençoe. Obrigado, viu? Em nome de Jesus. Até sábado que vem, aqui na Rádio Maior Amor. 24 horas, proclamando o amor de Cristo. Tchau, um abraço. Você acabou de ouvir Dentro da Bíblia com Jean Peterson. Só aqui na Rádio Maior Amor.